Salve, seja bem-vindo. O Ponto Final vai mostrar aqui as conversas, os bastidores e as entranhas da política. Nós aqui falamos de política. Política decide a sua vida, a casa que você mora, a escola do seu filho e o seu futuro, né? Nós estamos aqui no Planalto Central do país, nos estúdios da Jovem Pan, aqui em Brasília. E vamos falar com o deputado Coronel Thadeu, deputado federal pelo PL de São Paulo. Deputado, muito obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan. Eu que agradeço, Zé. Uma satisfação estar com você, participando do seu programa. Obrigado pela oportunidade. Pois é, e o senhor é um especialista num assunto que está em alta na política, né? Porque a política, ela atende a demanda, né, de todos nós, do Brasil inteiro, e parece que agora virou o grande debate, que é a segurança pública, né? O senhor sabe por que, de repente, a segurança pública tomou tanta importância na política por aqui? Bom, primeiro porque a segurança não está bem mesmo, né? A gente percebe que pelo Brasil afora que ela apresenta alguns déficits, né? E a população cobra. Eu sempre que acompanhei a política, eu sempre percebi esse tema da segurança estando no pódio. Educação, saúde e segurança. Às vezes troca um pouco essa ordem, mas a segurança ela sempre esteve presente. Eu acompanho política desde 1986, mais precisamente, e olha, em todas as campanhas políticas ela sempre esteve presente. E parece que parece que essa sensação de impunidade que a gente está percebendo no país tem feito com que esse tema fique mais acalorado, principalmente aqui na nossa casa, no Congresso Nacional, onde nós produzimos as leis. Deputado, eu uso um termo assim que pode parecer exagerado, mas eu acho que há uma epidemia de violência no Brasil. Eu tenho conversado com prefeitos, com representantes de prefeitos, e eles me dizem que a violência interiorizou, ou seja, aquela cidade de 20 mil habitantes, prosaica, das pessoas sentadas na calçada, de janela aberta, já não existe mais, ou seja, alastrou. Eu posso continuar usando esse termo, epidemia? Pode sim, e principalmente pelos últimos acontecimentos, né? As cidades crescem, a população cresce, o número de criminosos cresce, e a gente não tem percebido. O principal índice que eu uso para poder retratar isso é o número de homicídios. Claro que nós já estivemos muito piores, né? Nos anos 80, 90, nós batemos mais de 100 mil homicídios por ano. Mas a diminuição uma agora... guerra, né? Exatamente. Mas hoje ainda está alto, está entre 40 e 50 mil, é muito alto, e isso é superior a qualquer guerra do mundo. Basta ver a comparação que está acontecendo entre Israel e a faixa de Gaza, entre a Ucrânia e a Rússia, que a gente vai ver que não chega nem perto desse número. Então o Brasil ele constantemente está em guerra. O Rio de Janeiro acaba produzindo um mau exemplo para todo o país. A gente vê lá que o crime organizado comanda o Rio de Janeiro. A polícia militar ela tem dificuldades para poder agir e fazer o seu papel. E em alguns estados, às vezes, você tem alguns casos pitorescos. Como eu lembro aqui daquele sujeito de Goiás que saiu migrando de fazenda em fazenda, fugindo, e deu trabalho para a polícia conseguir pegar o sujeito ali, acho que foi em 2021 ou 2022, deu trabalho. E aí você vê nas notícias, né, criminosos, traficantes, contrabandistas sendo soltos, sendo presos em flagrantes e depois ganhando a liberdade, às vezes em algumas horas, e isso vai tirando cada vez mais a autoridade do policial no país. Eu me incomodo muito com isso. Como policial e como cidadão brasileiro, eu nem sei mais qual é o coração que bate forte, se é o de cidadão brasileiro ou se é por ter sido policial há 30 anos, que um instinto, né? Isso me incomoda demais. Né? Pois e qual é a origem? O que aconteceu para o crime organizado ficar tão organizado assim? Aos poucos, Zé Maria, a avaliação que eu faço é que aos poucos a lei foi sendo afrouxada. Aquela coisa de apertar o nó da corda mesmo, esse nó não está tão forte como antes. E a própria lei permite algumas brechas. Se a gente vê o histórico dessa lei de execuções penais que nós temos no Brasil, eu poderia dizer assim, num palavreado bem chulo, é uma vergonha. Isso é uma vergonha ter uma lei de execução penal do jeito que é. É visita íntima,
é auxílio reclusão, é saidinha de Natal, saidinha de Páscoa, de Dia das Crianças, e muitas vezes você vê algumas aberrações. O sujeito sai, por exemplo, no Dia das Mães e nem mãe ele tem. Ou seja, alguma coisa que está sendo feita... Então, que matou a mãe e sai... Também chega até o ponto, né? O sujeito matou a mãe e é beneficiado com a saidinha do Dia das Mães. Né? O sujeito matou a família e é beneficiado com a saidinha de Natal e Ano Novo. Então você acaba ficando desacreditado, né? Então agora quem produziu essas leis, infelizmente, sai ali do Congresso Nacional. Mas veja bem, deputado, há o argumento de que é preciso adaptar, né? Nós vamos encontrar com esse cidadão que foi preso e tal ali na esquina, né? Não seria o caso de fazer essa adaptação depois de cumprir a pena? Quer dizer, eu acho necessária a adaptação, mas eu acho que tem que ser depois de cumprir a pena. Eu estou 100% com você. O sujeito recebeu uma pena, cumpre a pena. E tem mais, né? Cumpre trabalhando, ressarcindo o Estado, ressarcindo a vítima, né? E aí tentando produzir algum dinheiro para a família dele que ficou aqui do lado de fora. Porque hoje nós é que pagamos essa estadia dele. A estadia é boa, não é boa? E cara, né? É muito cara. Às vezes mais caro em determinados lugares aí, são mais caras do que você educar uma criança. Então eu prefiro muito mais canalizar esse dinheiro para a educação de uma criança. O custo varia, mas em média é 25 mil por mês. Exatamente, é muito caro. Será que uma criança custa para cada preso, Pois né? Será que uma criança custa tudo isso? Não. Então não é mais fácil canalizar, focar em outras coisas. E olha, oportunidade não falta, Zé. Eu converso com empresários em São Paulo que todos adorariam ter uma parte da sua produção, seja lá o que for, sendo canalizada, por exemplo, para um presídio, fazendo com que o preso trabalhasse, ficaria mais barato para o empresário, ele conseguiria até competir com produtos estrangeiros, e isso ajudaria o preso, porque ele está trabalhando e ele está ressarcindo o Estado. O senhor é coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ralou muito em viatura, né? 30 anos. 30 anos de viatura. Pelo menos até o posto de major ali, eu ia muito para a rua. Depois a gente acaba, infelizmente, comandando, né? Abraçando algumas funções administrativas. Então, cai para trás da mesa, né? Muito contragosto, mas trabalhar na rua é muito mais... Como é que o senhor viu? O senhor deve ter percebido assim, a evolução, né? E a diferença do crime, né? Quando que o senhor viu assim, a mudança do tipo de crime e do criminoso também? Hoje está diferente. Sim. Depois da Constituição de 88, eu acredito que a sociedade teve que se adaptar a essa nova norma, que ela é muito mais, diria assim, flácida, né? Parece que a Constituição de 67 era um pouco mais rígida, ela apertava mais. E a Constituição de 88 veio com algumas brechas. Algumas garantias exageradas, Exato. Né? Essas garantias é que me preocuparam. E o que aconteceu foi que a gente viu esse afrouxamento acontecendo aos poucos, né? Em especial do ano 2000 para cá. Né? Muitas coisas foram aprovadas após o ano 2000. E aí, onde infelizmente está escrito na lei, não vou nem aqui tecer críticas ao judiciário, porque às vezes ele tem que cumprir a norma que está escrita. Tem que aplicar a lei. Exato, o que está escrito na lei. Então, tudo começou aqui dentro do Congresso Nacional. Então, é a oportunidade, eu pelo menos agora como deputado, eu tenho a oportunidade de começar a rever algumas coisas, aquilo que vem, né, não só de dentro da minha concepção, como do meu eleitor, né, que pede essas mudanças. Então, o que a gente tem feito é apresentar propostas para ver se a gente consegue voltar um pouco no tempo e ser um pouquinho mais duro com o marginal, né? Realmente fazer com que ele cumpra a pena que já estaria de bom tamanho. Deputado, isso é uma tese de observação, eu tenho a impressão que o crime vai mudar muito, vai migrar. Hoje, um assaltante que ele vai assaltar um restaurante, um bar, como antigamente, chegava com um revólver, né? Agora com a pistola, o último modelo, mas ele não leva dinheiro, não tem mais dinheiro, né? Se ele chegar num restaurante, ele vai levar R$50, R$100. Eu conheço restaurantes que tem o final de semana inteiro, não chega com R$200, é tudo dinheiro eletrônico. Mas eu não estou dizendo que o crime acabou, migrou. Então os golpes estão dando muito mais dinheiro e não tem tanto risco assim. Isso não diminuiria o crime violento? Quer dizer, continua sendo crime, mas não com o uso de arma, mas um computador como arma. A tecnologia faz com que o crime migre. Isso
desde os anos 70. Isso já está acontecendo. Isso vai acontecer porque é o que você falou, não tem dinheiro em espécie. Mas o crime cibernético, ele vai acabar avançando cada vez mais. É o golpe no WhatsApp, é o golpe do cartão de crédito e por aí vai. Toda sorte de crimes que vai mexendo com a tecnologia, tanto a favor do bandido como contra ele. Os bancos ficam aí em guerra o tempo todo, evitando isso. Mas tem alguns crimes que eles são assim, originários do comportamento humano, são aqueles crimes passionais. E o número de homicídios fala isso. O celular virou uma mercadoria. Tem celular de 10 mil reais que de repente você pode vender no mercado negro aí a 2, 3 mil reais. É um valor absurdo, né? E isso acontece. O próprio carro, é claro que as polícias aí acabam tendo que se virar de todas as formas para tentar fiscalizar ou vigiar cada vez mais o roubo de carro, mas ele existe ainda, então é um patrimônio grande. Uma picape, no interior, por exemplo, no interior de São Paulo, você não pode deixar uma picape de 200, 300 mil reais solta pelas ruas, porque você vai perder o carro e ele vai fazer dinheiro com aquilo. Então tem algumas coisas que ainda vão se perpetuar, mas essa migração ela está acontecendo. E isso pode reduzir o número de crimes violentos e tal, mas continua sendo crime do mesmo jeito. É preciso que a legislação se antecipe exatamente aos bandidos. Eu recentemente fiquei surpreso, um amigo meu que tem um restaurante que implantaram lá uma maquininha falsa e ele faturando e mandando dinheiro para a conta do bandido. E a diferença era uma letra maiúscula. Era o mesmo nome, só que tinha as letras maiúsculas e era outra conta. Eu fiquei surpreso com esse tipo de golpe. Veja bem, você está vendendo, passando a maquininha e está mandando dinheiro para outra conta, né? Mas a segurança pública é muito mais do que isso. E a gente vê que os presídios são dominados, né? Brasília é um caso raro que há uma luta lá, me disseram que é uma luta diária para evitar que o crime organizado tome conta do presídio. Realmente há essa fragilidade mesmo. Em São Paulo existe. Claro que São Paulo é um estado muito bem vigiado. Eu não conheço, não domino muito bem o sistema penitenciário do Brasil. Certa vez eu fui visitar pela Comissão de Segurança Pública os presídios lá do estado de Alagoas e lá vi que em alguns presídios eles estavam apertando mesmo, estavam apertando a vigilância, evitando o celular, essas comunicações de dentro do presídio para fora, aquelas ordens que os líderes davam para os seus comparsas aqui fora fazer determinadas ações. Então eu vi que eles estavam muito empenhados em deixar o sistema um pouco mais sério. Mas é difícil, porque precisa investir principalmente na área de tecnologia. Hoje nós temos uma população carcerária absurda, são quase 700 mil presos do Brasil todo. Você manter todos eles guardados ali, sendo vigiados 100% do tempo, não é tarefa fácil. O próprio preso, ele danifica, às vezes, um sistema de vigilância, um sistema de alarme, o sistema de tranca das celas, né? Então, há diversas ocorrências que acontecem que o dia a dia do presídio, ele não é fácil. Ele carece de investimento mesmo. Interessante que uma das críticas que eu mais escuto do sistema de segurança é sobre a audiência de custódia, né? A audiência de custódia solta muito. Isso não seria positivo? Quer dizer, dar a chance pro preso se defender? Você me deu uma deixa agora, você me deu uma oportunidade de falar do projeto que eu apresentei há 2 semanas atrás. Eu fico inconformado com isso. E a notícia é que não... Deputado, eu conheço policial que diz que já prendeu a mesma pessoa 8 vezes. Pois é. É debochar da autoridade do policial quando a audiência de custódia faz um negócio desse. É debochar, simplesmente desmoralizar a autoridade policial. E eu falo isso porque convivo aí, polícia militar, polícia civil, polícia penal e guardas municipais, né? Nós vemos o esforço que todas essas instituições estão fazendo 24 horas por dia para tentar trazer um pouco de segurança para a sociedade. Aí o juiz solta na audiência de custódia. Então eu não gosto muito, isso assim, fica atravessado na minha garganta. E olha que nós aprovamos isso em 2019, eu dei o meu voto sim ao pacote anticrime, na época lá do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, votei sim a favor e hoje eu sou um deputado arrependido de ter aprovado
essa alteração no Código de Processo Penal, no artigo 310. Né? E apresentei esse projeto pedindo para acabar com a audiência de custódia. Vamos encerrar com isso. Não dá para a gente ser tão leniente, tão frouxo com o bandido e soltar ele 24 horas depois dele ter sido pego com 500 quilos de cocaína, por exemplo. É um absurdo. Eu estava sozinho, mas já tem muita gente falando sobre isso. É sobre o grande risco policial. Quando o policial entra na carreira, ele sabe que está ali embutido o risco de vida. O que ele não sabia é sobre o risco jurídico. O policial hoje é um dos profissionais mais perseguidos juridicamente, né? E eu imagino que um policial de 40 anos, se ele for expulso, ele perdeu o emprego, ele não sabe fazer absolutamente nada, a não ser policial, quer dizer, é uma mão de obra preparada para o crime, além, evidentemente, do drama pessoal, quer dizer, há que se cuidar disso. Principalmente numa audiência, Zé. Esses dias, já faz um tempo, eu tive a oportunidade de ver uma audiência sendo feita, onde o juiz ameaçou prender o policial em flagrante. Eu não estava entendendo muito bem aquela situação, mas era uma audiência comum, né, dessas varas criminais, e o juiz admoestou mesmo o policial militar, né, ameaçando de prendê-lo se ele tentasse repetir a atuação que ele teve na rua para colocar o sujeito atrás das grades. Ou seja, o bandido foi preso em flagrante, o juiz considerou essa ação policial errada, eu não sei aonde ele viu o erro, e na própria audiência ele quase que reverteu. Ele prendia o policial e soltava o bandido. Aí eu falei assim, poxa, eu não tô vendo. Está aí nas redes sociais para todo mundo ver. Então, é uma inversão de valores muito grande. Como é que você ensina para o policial, então? Falou assim, olha, o policial vai ficar com medo de agir daqui a pouco. E ele não pode, ele precisa ter, ele já detém o conhecimento jurídico da função dele. Ele precisa agir em flagrante delito. É dever dele, está escrito na lei. Mas de repente o sujeito começa a ficar com receio de agir dentro do que a lei permite que ele faça, para não sofrer uma consequência negativa em relação a uma autoridade judiciária, né? No caso, o juiz que ameaça prender. Então você não pode deixar o policial com essa confusão na cabeça. Você tem que realmente investir nele e dizer para ele, você está certo, continue agindo certo, porque quem está errado é o juiz que está fazendo isso. Pois é, e agora o senhor, né, deputado federal, um articulador de leis aqui na Comissão de Segurança Pública, há uma atuação muito forte de vários profissionais de segurança pública. Mas há um relacionamento que está em debate, que é esse relacionamento do Congresso com o Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor está vendo essas disputas e essas forças ali antagônicas dos dois poderes? Com muita apreensão, porque desde que eu me entendo como policial, como bacharel em direito, eu sempre vi a figura do Supremo Tribunal Federal, dessa instituição, apenas como uma guardiã da Constituição, assim como diz todos os manuais de direito. E, infelizmente, de uns anos para cá, já não é de hoje, eu tenho visto uma mudança nessa característica do Supremo Tribunal Federal, decidindo questões que deveriam ter sido decididas dentro da Casa das Leis, que é o Congresso Nacional. Eles decidindo como se eles tivessem as leis na mão e eles vão decidir de acordo com a cabeça deles. E isso realmente me decepciona muito. Eu respeito muito o Supremo Tribunal Federal, mas ultimamente eles têm entrado em algumas searas que realmente não está previsto em lugar nenhum. E isso desmoraliza a casa do outro lado da rua, que é justamente o Senado e a Câmara. Acredito que isso é sim uma invasão de poder, uma usurpação de poder, e eu acredito que o Supremo deveria ter muito cuidado com isso, porque pode causar uma instabilidade institucional muito grande. Existem 3 casos, o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eles precisam se respeitar. É preciso ter uma atenção e um carinho muito especial para não entrar na seara do outro. E ultimamente isso tem acontecido. Pois é, esse deveria ser o equilíbrio, né? A gente sabe aqui, deputado, de interior, casos aí do interior, onde o juiz não é só o Supremo não, né? Mas é a Constituição que garante, a Constituição que dá esse poder ao Judiciário. Os juízes
cumprem as leis, não tiram decisões da cabeça deles. É verdade. No interior é muito comum, eu já vi em vários municípios também ter a Praça dos Três Poderes, assim como é aqui em Brasília. É a Prefeitura, a Câmara Municipal e o Fórum. E às vezes ali sai uma confusão entre eles e fica aquela coisa indigesta para todos eles, para o juiz da comarca, para o prefeito e para os vereadores, né? Às vezes alguma confusão bem pontual ali, bem questões municipais, acaba tendo esse tipo de instabilidade. E isso não é para acontecer. O senhor chegou aqui no Congresso Nacional agora, o senhor já teve um mandato, né? Porque a Carla Zambelli saiu do país, né? No caso da Carla, ela está condenada a 10 anos, isso não é pouco, né? Isso é mais do que um homicídio simples, né? Como é que o senhor vê? Foi um erro judicial? O que aconteceu? Bom, o erro aconteceu, né? Tem aquela história da arma, né? Que todo mundo viu, aquela cena dela correndo com a arma. E esse ainda nem foi decidido. E esse está em fase de recurso. E depois teve esse fato do hacker. O hacker já está transitado em julgado. Exatamente. Esse está transitado em julgado. Não há mais recurso, não tem, cumprir a sentença. Cumprir a sentença. Então, o que aconteceu com a Carla? Ela, diante dessa turbulência toda, ela optou por não ir presa. Ela optou por sair do país. O senhor conversou com ela? Tem conversado com ela? Eu conversei antes dela sair do país. E ela tomou a decisão. Eu acho que fica muito clara essa situação que, se ela voltar para o país, ela vai ter que cumprir uma pena atrás das grades. E ela decidiu, então, ir embora. Eu acredito, Zé, que ela vai simplesmente retomar a vida dela em outro lugar. Ela não deve voltar mais para o país. Eu acho que a coisa é uma decisão pessoal, né, que ela tomou. Não tem como ela tocar a vida aqui atrás das grades, mesmo que seja por um certo tempo, porque depois vai haver a progressão de regime, mas ela resolveu recomeçar do outro lado do mundo. Então, eu acho que é isso que ela está fazendo. Então, para ela, eu acho que a vida política deve ter encerrado. Deputado, o projeto de anistia, né, ele começou assim, forte, houve uma defesa muito grande de fora daqui de Brasília, do Congresso, e o PL está dizendo que vai voltar a pressionar o presidente da Câmara para colocar em votação. Você acredita ou esse assunto morreu? Não morreu não. Aliás, nós tivemos aí recentemente a manifestação e a pauta era justamente o PL da anistia. Eu ouso em falar que nós temos votos para aprovar na Câmara Federal essa anistia. Nós temos mais de 257 votos. Eu acredito que hoje nós estamos numa situação muito confortável em relação a esses votos. Só resta ver se no Senado existe essa mesma disponibilidade, se os senadores estão dispostos a votar esse PL da anistia. Por que o senhor acha que tem que anistiar? Porque quando você coloca na balança a própria imagem da justiça, a primeira coisa quando eu falo em justiça que me vem à mente é justamente a imagem do símbolo da justiça, que é a deusa de Têmis, aquela balança mostrando o equilíbrio. Eu não lembro se foi em 2015 ou 2016, nós tivemos cenas piores com o MST, o Movimento Sem Terra, pedindo a queda do Michel Temer, depredando praticamente toda a esplanada dos ministérios. Né? Uma situação muito pior do que eu vi no dia 8 de janeiro e não aconteceu absolutamente nada. Então, quando Eles foram condenados, pagaram, né? Foram condenados a apenas bem leves, pagaram serviços, pagaram as vidraças, né? Isso. Os que foram presos Os que foram presos. E o problema agora, a diferença é que esses condenados agora, eles são condenados por 5 crimes. Pois é, mas... Aí dá apenas de 17 anos. Aí vem o que a minha roubou discordância. A bola do Neymar, pegou isso. Enfim, o que sentou na cadeira do ministro Alexandre, né? Pois é. Então são várias condenações. Sim, e são crimes diferentes do que aconteceu lá em 2015 e 2016. Exatamente. Né? E o comportamento é o mesmo. Então aí é que eu acho um descompasso, aí é que eu discordo dessas decisões. Não que eles não tivessem que ser punidos, mas há fatos, inclusive, de pessoas que não fizeram absolutamente nada disso e estão presas com penas altíssimas, acima de 14 anos. Então, há esse desequilíbrio e isso me incomoda. Né? Como bacharel em direito, como policial, como deputado federal, isso não entra na minha cabeça ter uma disparidade tão grande.
né? Existe um ânimo por trás dessa sentença que eu acho muito pesado e acho que isso pode ser corrigido. E o PL da anistia, acredito eu, é o remédio que não tira a pena. Ele simplesmente anistia. Vai ficar registrado no arquivo pessoal dessa pessoa que ela cometeu isso e foi condenada a tantos anos. Foi anistiada. Mas ela vai ser colocada em liberdade. Então eu acho isso, até acho que o PL ainda não faz a justiça que deveria ter sido feita, porque a gente não pode mexer nessa pena, né? Ela vai continuar existindo, mas pelo menos a pessoa está em liberdade. O senhor é um dos poucos aqui que não trocou o nome, né? Continua coronel, com o coronel no seu nome, né? Eu vi cabos, sargentos, capitães que tiraram o nome. O senhor não vai tirar o nome? Não, meu nome político é Coronel Tadeu. Eu iniciei na política como Coronel Tadeu e por mim eu tenho muito orgulho de ostentar esse nome. Não fico satisfeito que as pessoas me reconheçam como um membro da Polícia Militar. Eu tive uma carreira. Eu gostei muito da carreira que eu fiz dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo e ostento com muito orgulho isso. Eu não teria razão nenhuma de suprimir o termo coronel do nome político, né, e deixar apenas Tadeu. Eu olho para trás pelo que eu realizei dentro da corporação e fico muito satisfeito. E eu tenho certeza que a população gosta de saber, né? Quem for olhar a minha ficha, por onde eu passei, batalhão de choque, batalhão de policiamento, né, trabalhei a vida toda defendendo a sociedade paulista, né? Eu acredito que eu tenho os meus admiradores, que são os eleitores. Né? Tive 98 mil votos em 2018 e tive quase 70 mil em 2022. Então isso, para mim, é motivo de orgulho de continuar ostentando esse nome político, Coronel Tadeu. Pois é. E um capitão, né, assumiu a segurança pública do Estado de São Paulo, o DERIT. Como é que o senhor viu essa experiência? Que geralmente teóricos, né, intelectuais que lidam com segurança pública, e o DERIT é um homem ali como o senhor, de viatura, de trabalho braçal ali mesmo. Como é que o senhor viu a experiência dele? Eu imagino que deva ter sido muito difícil para o DERIT assumir a Secretaria de Segurança Pública. Por quê? Historicamente sempre foi uma pessoa oriunda do judiciário, para não dar aquela confusão entre polícia civil e polícia militar. No Rio de Janeiro, certa época, eles resolveram, criaram a Secretaria da Polícia Militar e a Secretaria da Polícia Civil. E extinguiram de Segurança Pública. Exatamente. E nós tivemos aí recentemente um oficial general, foi o General Campos, que comandou a Secretaria de Segurança Pública. Eu não consigo voltar no tempo e enxergar um secretário de Segurança Pública que tivesse sido membro da Polícia Militar. Nós tivemos o governador Fleury, que foi secretário de Segurança, mas ele veio oriundo do Ministério Público, ele já era procurador de Justiça, né? Isso na época até incomodou um pouco. Depois nós tivemos o Dr. Ferreira Pinto, que também era do Ministério Público. O ministro Alexandre. O ministro Alexandre, né? Mas historicamente sempre veio ali. E quando você coloca um policial militar, isso realmente ficou um pouco pesado. Exatamente, a ciumeira. Então o governador Tarcísio foi corajoso em escolher o DERIT, que vem fazendo um bom trabalho à frente da Secretaria da Segurança Pública, e em pouco tempo ele conseguiu acalmar esses ânimos. O senhor acredita na possibilidade de unificação da polícia militar e civil? Não acredito. Eu acho que eu não vou estar vivo para ver isso. Um governador me falou assim, não aposta nisso não, porque nunca vai acontecer. Por que é tão difícil? Primeiro, são funções completamente diferentes, né? E elas estão bem sedimentadas na Constituição. Polícia Judiciária e a Polícia Ostensiva, né? Teria que partir das próprias corporações essa possibilidade de unificação. Eu até acredito que há condição de se fazer a Polícia Ostensiva e também a Polícia Judiciária por apenas uma instituição. Sem sombra de dúvida, isso é possível, é viável. Um batalhão de Polícia Civil, né? Um batalhão pode, né? E o termo circunstanciado que está... Como nos Estados Unidos, lá tem, eu acho que 21 mil polícias. Lá tem vários tipos de polícia, né? Polícia municipal, e todas elas se interagem e convivem. Sem nenhum problema, convivem muito bem, até porque todas podem fazer o trabalho de polícia judiciária. Aqui teria que partir das instituições, elas enxergarem que isso é possível, e isso até traria uma melhoria na prestação de serviços, né? Como eu estava falando do termo circunstanciado, onde o policial ele atende na rua e dali vai direto para o judiciário.
Mas infelizmente ainda nós não temos essa Isso seria uma lei estadual, já que a polícia é estadual? Desculpa, não entendi. Seria uma lei estadual ou não? Não, tem que mudar na Constituição. Aqui a gente tem que fazer uma mudança no artigo 144, redigir um texto que permita que as instituições possam fazer as duas funções. Aí eu acredito que sedimentaria essa questão. E é outra questão também polêmica, que vem aí a reboque, é a questão da polícia municipal. Tem gente que gosta da guarda municipal, tem gente que não gosta, mas é uma realidade hoje. Os municípios que têm condição de ter a sua guarda municipal ou a sua polícia municipal, eles estão investindo, porque sabem que o Estado não consegue suprir toda a necessidade de segurança. A verdadeira segurança pública tem que ir para o município mesmo. É lá que todos conhecem. O que acontece é o chão da fábrica, né? Exatamente. Deputado, muito obrigado. Foi uma conversa muito boa aqui no Ponto Final. Obrigado por estar aqui nos estúdios da Jovem Pan, no Planalto Central do país. Eu que agradeço pela oportunidade, muito sucesso a você, ao seu programa. Estarei sempre sendo seu fã e assistindo todos os programas que você produz aqui na Jovem Pan. Obrigado, e eu acompanho o seu trabalho na Câmara. É isso, muito obrigado e siga aqui na Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.